Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, Emerson e eu, para apresentar mais um conteúdo para vocês em formato de aula, falando dessa vez aqui sobre inteligência emocional. Nós sabemos que nós temos aí índices que medem a nossa inteligência positiva e medem também a nossa inteligência emocional. Nós estamos tentando trazer esse tema inteligência porque é muito interessante a gente entender como funciona o processamento das coisas na nossa mente e como que nós reagimos e por que reagimos da forma que reagimos a determinadas situações que acontecem em nossa vida. É muito importante que nós consigamos ter o equilíbrio, né, das nossas emoções, para que a gente consiga lidar melhor com as situações que acontecem no dia a dia e nós possamos cada vez mais evoluir, trabalhar sempre nesse ciclo de virtuosidade aí, para caminho das coisas que nós queremos de fato na nossa vida, para conquistar aquilo que a gente tanto deseja em nossa vida. E hoje o Emerson vai trazer aqui para a gente uma aula sobre a inteligência emocional. Esse assunto é um assunto muito, mas muito extenso, assim como o assunto da inteligência positiva, que nós já começamos a falar aqui, e certamente são assuntos que nós voltaremos algumas vezes para tratar e comentar aqui com vocês, tá bom? Não, antes de passar para o Emerson aqui, não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, se está fazendo sentido para você o que nós estamos falando aqui com vocês, e não deixem de se inscrever para que vocês sejam notificados aí, assim que a gente produzir ou lançar algum conteúdo novo. Tem conteúdo novo aqui em formato de aula, nesse papo mais profundo, com conteúdo mais intenso e mais extenso também para vocês, todas as segundas e quintas-feiras à noite, tá bom? Então, para que vocês sejam notificados, não deixem de se inscrever, ativar o sininho no YouTube, também colocar a notificaçãozinha lá aqui no Instagram, no nosso canal, no canal do MCA, porque o nosso objetivo é esse, é produzir conteúdo que enriqueça, que faça, que provoque, de fato, uma grande transformação na sua vida, assim como tem provocado transformação em nossas vidas aqui. Não é isso, Emerson? É isso aí, Anderson. Obrigado pela introdução, meu amigo. E é isso, gente. A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Eu digo um pouquinho mais porque ao longo do nosso conteúdo, talvez vocês não tenham percebido, mas sempre tem uma pincelada sobre inteligência emocional, inteligência positiva, e hoje a gente decidiu um bloco aqui somente sobre inteligência emocional, tá bom? Sem mais delongas, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Inteligência, vocês já devem ter ouvido falar aí das mais diversas inteligências, né? A mais comum, e o que a gente aprende aí no banco das escolas, é sobre o coeficiente de inteligência intelectual, né? O QI. Como é que você aprende e como é que você grava as informações que você aprende. Então, a escola, ela motiva muito esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento prático, ou melhor, é aquele conhecimento propriamente dito, né? Porém, existem inúmeras. Pesquisadores já descobriram múltiplas inteligências, né? Tem pessoas que têm uma inteligência artística, uma inteligência musical, tem outras pessoas que têm uma inteligência matemática mais apurada. Então, a gente está envolto aí com uma série de inteligências. Porém, tem algumas que têm ganhado maior notoriedade. Maior notoriedade porque está ligado com o desenvolvimento, com a alta performance, que é isso que a gente vem falando aqui nesse canal. Então, a inteligência emocional está no centro, juntamente com a inteligência positiva e outras, está no centro das pesquisas atualmente. E isso é extremamente importante, por quê? Porque essa inteligência, ela traz ferramentas e ela traz ciência para nos explicar como a nossa mente funciona e, principalmente, não só como ela funciona, mas como a gente pode desenvolvê-la, como a gente pode ter um melhor controle, um melhor domínio sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos. Legal, gente? Então, aí nessa primeira tela está o embleminha do MCA e vocês podem já, né, verificar que o nosso emblema está extremamente ligado com o cérebro, com emoções, com sentimentos e com uma série de outras coisas. E a ideia aqui é que existe uma chave que você pode abrir a porta do conhecimento e você pode, sim, usufruir melhor do seu potencial, daquilo que você já tem aí. Vamos lá, gente. Inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente precisa primeiro entender algumas coisas. Eu trouxe aqui algumas perguntas. O que
o que não são emoções, melhor dizendo, o que não são emoções, e às vezes a gente confunde, né, emoção com inteligência emocional, então eu quero caracterizar daqui a pouquinho o que não são emoções, depois eu quero mostrar para vocês o que são emoções e qual a importância da inteligência emocional. Muitas vezes a gente acredita que é muito simples. O que é uma inteligência emocional e o que são emoções? Se você perguntar para 10 indivíduos na rua, viu, Anderson? Provavelmente os 10 vão dizer, não, eu sei o que é emoção. E se você tiver o cuidado de perguntar para as pessoas, então me diga, o que é emoção para você? Algumas pessoas vão te dizer que a emoção é aquilo que ela sente. E aí, é verdade ou não? Não é bem assim, tá? Emoção não é aquilo apenas que você sente. Porque se eu pegar um martelo e bater no seu dedo, você vai sentir dor. Eu posso dizer que você sentiu uma emoção? Obviamente que não. Você sentiu ali a dor do martelo na sua mão. E aí a gente tem uma série de outras coisas que a gente sente e nem por isso a gente pode dizer que é emoção, tá bom? Então vamos lá para a caracterização disso. O que não são emoções? Emoções não é o que você sente. Como eu disse, se bater com o martelo na sua mão, você vai sentir uma dor, mas você não pode dizer que aquela dor é uma emoção. Você não está sentindo uma emoção, você está sentindo uma dor. Então, fica bem claro para você: emoção não é apenas o que você sente, é mais, tá? Emoções não podem ser controladas diretamente. Então, você não pode controlar suas emoções de maneira direta, tá? As emoções, elas vêm como um mecanismo de defesa para que você possa, em um momento determinado de estresse, de medo ou de alguma coisa, você tenha uma reação automática para que aquilo te preserve a vida. Basicamente é isso. Então, eu vou até citar um exemplo. Imagina você, que você está andando por uma rua e, de repente, nessa rua você não percebe e tem ali uma jaula de um leão. E quando você está caminhando ali na calçada, ao lado da jaula, sem se dar conta, você ouve o ruído, né? Ou ali o leão rugindo. É óbvio que naquela hora você vai sentir medo, os seus olhos vão fechar, seus pelos vão arrepiar, e isso é incontrolável. Esse sentimento ou essa emoção incontrolável é o que a gente pode dizer que você não pode controlar. Uma vez que você se depara com um cão raivoso, algumas situações, algumas coisas vão acontecer no seu corpo e você não tem controle sobre aquilo. Então, emoção, ela serve para nos proteger. Se você está de frente de um cão raivoso, algumas coisas vão acontecer no seu sistema nervoso para que você fuja ou tome uma outra atitude imediatamente para preservar a sua vida. E essas emoções, elas são carregadas de uma série de fatores que acontecem no seu corpo, que a gente vai falar logo adiante. Então, emoções não é o que nós sentimos, propriamente dito, não pode ser controlada diretamente, então você não controla as suas emoções, e podemos controlar as ações que podem nos impedir de ter determinadas emoções. Como é que é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho e você vai ver que se você controla algumas ações, você vai poder previamente se proteger daquelas emoções danosas, porque tem emoções que são boas e você não precisa se proteger, pelo contrário, você tem que promovê-las na sua vida. Mas tem algumas emoções que você tem que se proteger antes que ela atinja o seu ápice, antes que ela atinja o seu potencial máximo, tá bom? Então grava isso, o que não são emoções e que você não pode controlá-las diretamente, tá? Você pode ter ouvido ou até visto alguns vídeos, aprenda a controlar suas emoções. Literalmente isso não é possível, tá? Por quê? Porque as emoções é um sistema de defesa do organismo e que ele vai acontecer mesmo que você tente controlá-las. Porém, você pode controlar as ações que te levam a ter aquelas emoções. E eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Emoções. O que são emoções? Emoção é uma reação a uma situação. É uma reação instantânea do seu organismo a uma situação. Então, como eu falei, se você estava numa rua e, de repente, você se deparou com um rugido de um leão próximo a você, algumas coisas nos seus sistemas vão mudar. O seu estômago vai parar de produzir o ácido, os movimentos peristálticos eles também vão cessar naquele momento. Se seu intestino estiver cheio, a tendência é que ele solte imediatamente, tá? Existe ali
um outro mecanismo que o sangue ele vai para os músculos grandes, músculos das pernas, músculos dos braços, que é para permitir que você tenha uma fuga ou que você tenha uma reação imediata àquela situação. O seu cérebro faz com que as glândulas do seu corpo liberem cortisol e adrenalina, que vai aumentar a frequência cardíaca e fazer com que você fique focado, que você fique ligado com aquilo que está acontecendo ao seu redor. E tudo isso, gente, acontece em menos de 0,50 milissegundos. Ou seja, você não consegue ter uma reação racional diante de uma emoção como essa. Você se deparou com um leão, se deparou com um cão raivoso, aquilo vai fazer com que tudo isso aconteça dentro de você de maneira instantânea, de maneira rápida. E você só vai reagir emocionalmente. As suas emoções vão aflorar automaticamente diante daquilo ali. Aí você pode perguntar, mas Emerson, poxa, legal, emoção eu não posso controlar. E para que serve, então, a tal da inteligência emocional? Como é que funciona isso? Bem, uma vez que você sabe que você não consegue controlar diretamente as suas emoções, que é um sistema de defesa, e esse sistema de defesa lá no passado servia para manter a vida dos nossos ancestrais, né, que viviam aí nas florestas, nas matas, eram catadores, ou em sítios, né, já um pouco mais evoluído, eles tinham que estar sempre ligados ali contra predadores. Hoje, essas emoções, elas são ativadas por outras coisas. Uma reunião estressante, um acontecimento de perda, uma insatisfação com um amigo, com um colega, com a esposa, uma determinada atividade que seu filho faz que te desagradou. Então, assim, tem muitas coisas hoje que também liberam essas mesmas emoções no nosso organismo, que não necessariamente o instinto de sobrevivência, porém o nosso cérebro ele reage da mesma forma. Às vezes você está no trânsito e por algum motivo alguém te fechou, te buzinou, e essas emoções, elas afloram, o seu estômago ali para de produzir o ácido, os movimentos peristálticos param, o seu rosto empalidece porque o sangue vai para os músculos e você sente naquele momento a adrenalina subindo e a raiva, a ira tomando conta de você. Então, é extremamente importante que você identifique essa emoção e que você possa previamente controlar as ações para que essas emoções não cheguem ao seu ápice. E um detalhe, existem inúmeras emoções, e falando específico da raiva, a raiva é uma emoção que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque a raiva, ela também traz no indivíduo que a sente a sensação de empoderamento. A raiva, ela empodera a pessoa. Como assim empodera? Ela empodera no sentido de que você se sente mais forte do que, de repente, você realmente é. Você se sente mais corajoso por causa da adrenalina que está ali no seu organismo do que, de fato, você às vezes é. E a raiva pode te colocar numa situação delicada se você não controlá-la. Então, essa sensação de empoderamento, tem pessoas que são viciadas em raiva, pessoas que estão sempre com raivas. Por quê? Porque a raiva faz com que ela se sinta bem. Lá no fundo, ela se sente poderosa, a adrenalina está circulando na sua veia, o cortisol está ali, deixando ela ligada, focada. Então, tem pessoas que são viciadas em adrenalina e emoções como a raiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e aprender a canalizar essa emoção. Em uma outra aula, talvez a gente fale um pouco sobre isso, porque a emoção de raiva ela também pode ser boa, mas ela precisa ter essa dosagem, né? A gente precisa saber em que situação essa raiva vai exceder o limite e vai fazer com que a gente perca o controle. Tá bom, gente? Então, o que são emoções? Emoções é isso, essa reação do nosso corpo a alguma situação externa. Nos primórdios, isso era para nos defender de predadores, basicamente, tá? De maneira mais simplória. Hoje, ela vem aí com uma série de outras coisas, seja o trânsito, estresse familiar, estresse profissional, estresse financeiro, tá? É muito comum as pessoas que passam aí por dificuldades financeiras, em um dado momento, ter um ataque de fúria, um ataque de raiva. E a gente precisa aprender, a gente precisa da inteligência emocional, e é o que eu vou falar agora para lidar com essas situações. E qual a importância da inteligência emocional? Qual a importância da inteligência emocional? Gente, a inteligência emocional é entender, compreender como as emoções agem dentro de nós e das outras pessoas. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho uma emoção
e eu não sei como é que essa emoção foi desencadeada, como é que ela iniciou, eu nem percebo que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo qualquer que seja a emoção, isso é muito perigoso. Então, a inteligência emocional, primeiro, é você identificar que você tem algumas emoções e que você precisa entender essa emoção e o que faz ela desencadear no seu corpo. Como a sensação, a emoção da raiva. Por que que você fica com raiva? Em que momento você fica com raiva? Por que a raiva, ela chega a um momento que perde ali total controle na sua vida? Você precisa entender. Então, inteligência emocional é você entender, em primeiro lugar, suas emoções, o que você sente, o que mais tem dominado as suas emoções ou o que domina você de maneira muito rápida, que você perde totalmente o controle. Uma vez que você entende como as emoções funcionam, fica mais fácil identificar quando estou mais perto de sentir essas emoções. Então, por exemplo, se você sabe que você fica estressado e que você fica com raiva no trânsito, fica mais fácil. Por quê? Porque antes de você começar a dirigir, tem alguns exercícios que você pode fazer e você já se prepara. Olha, essa situação vai me deixar estressado. O simples fato de você saber já diminui essa evolução da emoção. Voltando ao exemplo do leão. Se você está caminhando por um zoológico e você sabe que aquela parte que você vai andar tem leões e que você vai se deparar com leões, o seu organismo, você já se prepara para aquele encontro com o leão enjaulado. Então, quando o leão der lá o seu rugido, você não vai se assustar tanto quanto você se assustaria se tivesse despercebido. Então, o simples fato de você ter conhecimento do leão, que é algo que vai gerar um estresse em você, você já fica menos estressado quando aquela situação acontece. A mesma coisa no trânsito. Se você sabe que se estressa no trânsito, quando você vai para o trânsito, você já vai consciente que aquilo pode te gerar um estresse. Então, você já diminui a possibilidade de que aquilo chegue a um estresse controlado. Isso é apenas um exemplo, tá, gente? Que você pode usar aí no seu dia a dia. Existe outro. Já é comprovado cientificamente também que a prática de meditação, de você controlar ali a sua respiração, é meditação simples. Controlar a sua respiração pode fazer com que você se acalme diante das emoções do dia. Então, se você sabe que você é estressado no trânsito, que você é estressado no trabalho, que você é estressado ao final do dia com seu filho, com a sua esposa, por causa dos acontecimentos do dia, o simples fato de você, 5 minutos pela manhã, meditar, controlar sua respiração e pensar nesses acontecimentos, já faz com que você diminua grandemente a possibilidade de você se irritar, de você ficar com raiva quando esses acontecimentos vierem a acontecer na sua vida. Tá bom? Então, são 2 dicas, tem muito mais dicas e a gente dá aí em outro momento. E aí eu trouxe alguns exemplos. Se tem um cachorro em determinado local, eu não vou. Por quê? Eu estou dando um exemplo do cachorro, que é um exemplo bem simples. Se tem um local que eu sei que tem um cachorro, que esse cachorro é violento, por que que eu vou me colocar numa situação de estresse junto àquele cachorro? Não tem porquê, a não ser que eu realmente precise ir naquele local e aí eu posso tomar algumas precauções, ligar para o dono do cachorro para que esse cachorro esteja preso, ou simplesmente eu não vou naquele local, eu não vou passar pelo estresse, pelo medo, se é esse o seu caso, de deparar com um cachorro. E esse cachorro, gente, pode ser em várias situações na sua vida, tá? O exemplo do cachorro é apenas um exemplo palpável e visível, mas pode ser qualquer coisa. Você pode não gostar de estar na companhia de determinada pessoa, porque você sempre vai se estressar, evita estar na companhia daquela pessoa. Se você vai se estressar, se você vai chegar a um nível de raiva incontrolável, evita estar na presença daquela pessoa. Se estou em uma reunião de negócios, isso é muito comum. Às vezes você está numa reunião que o assunto é desagradável, né? Você está numa reunião e você percebe, porque você tem conhecimento das suas emoções. Você percebe que aquele assunto está indo por um caminho que você vai perder um pouquinho ali o controle, que você vai explodir, você pode pedir para dar uma pausa. Dá uma pausa no momento que você fala, olha, a reunião está sendo acalorada demais, vamos dar uma pausa, seja você um colaborador, seja você ali a pessoa que está coordenando aquela reunião, os ânimos começam a subir. Opa, essas pessoas precisam dar uma calma, tomar água, um café, para poder voltar com os ânimos um pouco menos aflorados. O simples fato de você pausar uma emoção enquanto ela está em crescimento faz com que ela retarde e talvez nem venha a explodir num segundo momento da reunião.
Se percebo que estou ficando ansioso por alguma coisa, vale a pena assistir vídeos engraçados. Gente, a ansiedade, a gente pode falar um módulo só sobre isso, mas a ideia é que você começa a pensar num momento como hoje, espirrou, de repente você pensa que está com algo mais grave. Então, isso te gera uma ansiedade. Se você percebe que está ficando ansioso, vale a pena você distrair com outros assuntos. Coloquei aqui vídeos engraçados, que é uma forma que eu distraio. Quando alguma situação, seja ela financeira, de saúde ou qualquer outra coisa, começa a desencadear em mim um processo de ansiedade, eu vou ali para os canais aí disponíveis, para o YouTube, procuro alguns vídeos engraçados e fico ali 5 minutos assistindo, rio bastante. O fato de eu dar risada libera alguns hormônios no meu organismo que me fazem sentir bem e muitas vezes a ansiedade ela se dissipa. Ou, quando não se dissipa, eu tenho o total conhecimento de que eu estou ficando ansioso e isso melhora muito a minha relação com a ansiedade. Porque aí eu começo a me questionar, tem sentido eu ficar ansioso? Essa ansiedade é realmente uma ansiedade genuína? Ela vai chegar a algum lugar? Eu posso resolver a situação estando ansioso? Então, muitas vezes, depois que eu assisto o vídeo, eu vou ali, me agarro com aquela situação, fugir da situação de ansiedade, cientificamente falando, não é o melhor caminho. Aquele conselho de, esquece isso, vai ficar tudo bem, não é o melhor caminho para lidar com ansiedade. O melhor caminho é se abraça com ansiedade e faça perguntas. Por que eu estou ansioso? Essa minha ansiedade vai resolver o problema em questão? Essa ansiedade, ela é uma ansiedade genuína? Tem aí fatores que realmente colaboram para que eu esteja ansioso? Então, faça perguntas, questione a ansiedade como se fosse uma terceira pessoa. Isso também te ajuda muito a lidar com a ansiedade, tá? Como eu disse, emoções, todas elas têm uma finalidade boa, porém, muitas vezes elas se manifestam de uma maneira que não são tão boas assim, tá bom? Se estou em uma briga, vale pensar o motivo que me fez entrar e continuar nessa briga. Gente, às vezes você está numa briga ali, discussão verbal, ou uma discussão com familiares, com colegas de trabalho, e chega um dado momento que você para pensar. Se você parar para pensar, você vai falar, mas por que mesmo que a gente está brigando? O que fez a gente continuar brigando? Na maioria das vezes, você vai perceber que é apenas um ego para que você esteja certo. É uma emoção que te levou a dizer, você não pode desistir, você não pode levar desaforo para casa. E não é verdade. Uma emoção, ela se retroalimenta. Se você não parar e não pensar sobre ela, ela vai sempre aumentando. Muita gente acredita que extravasar a raiva, extravasar as emoções, vão fazer com que ela diminua. Se você continuar pensando nela, ela não vai diminuir, ela vai continuar com você. Isso pode até te levar a um outro patamar daquelas emoções. Então, a ideia é que você abrace-se com as suas emoções e questione, por que eu estou fazendo isso? Por que a gente está brigando mesmo? Deixa eu ver se faz sentido. E quando se trata de brigas no campo das ideias com outra pessoa, o ideal é que você faça isso, mantenha a briga apenas no campo das ideias e não no campo da ofensa pessoal. Isso faz com que o seu nível de inteligência emocional aumente. Quando você se depara com a situação e você faz até um acordo com a pessoa, olha, vamos fazer um acordo? Esse assunto a gente diverge, mas vamos tratar ele no campo das ideias e não levar para o pessoal, sem ofensas, a sua pessoa ou a minha. Isso mostra maturidade, isso mostra inteligência emocional elevada. Então, se você quer elevar a sua inteligência emocional, não é controlando as suas emoções que você vai conseguir, mas controlando as suas ações diante daquilo que desencadeia aquelas emoções. Você precisa entender e fazer perguntas para as suas emoções. Por que você sente isso? O que desencadeou aquelas emoções? Dessa forma, você vai conseguir lidar muito bem com as suas emoções. Um momento ou outro, no começo, pode ser que você perda aí o controle, mas com o passar do tempo e com o exercício, com certeza, você vai lidar melhor com essas situações. E lembre-se do que eu disse, o simples fato de você ter consciência das suas emoções já eleva o seu nível de inteligência emocional, porque você vai ter um melhor controle das ações e do seu cérebro em relação àquelas emoções. Tá bom, gente? Então era isso para hoje o que eu tinha que compartilhar com vocês sobre inteligência emocional. Eu espero que vocês tenham pego aí algumas dicas, que vocês tenham compreendido alguns insights. Esse tema é extremamente extenso, tem muito o que falar sobre ele,
Aqui foi apenas uma pincelada. Devo voltar aí uma outra aula falando um pouco mais sobre esse tema, mas se vocês ouviram, se vocês aplicarem um pouco de tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu tenho certeza que o fato de você ter conhecimento desse conteúdo já vai aumentar em alguns percentuais a sua inteligência emocional. E o MCA está aqui para isso, gente, para fazer você evoluir, para você ir um degrau além, um degrau a mais do que você está hoje. É claro que o conhecimento por si só, como a gente já falou, ele é extremamente importante, mas ele precisa da sua ação. Ação em realizar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. E um último recado, não deixa de nos seguir aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Com certeza você vai ter conteúdos como esse e outros conteúdos que vão te ajudar aí no melhoramento da sua performance. Não é isso, Anderson? Era essa a aula de hoje, meu amigo. Perfeito, Emerson. Muito boa aula, cara. Muito boa. Inteligência emocional é um negócio que a gente precisa realmente aprender, precisa dedicar tempo aí para entender como é que como é que a nossa inteligência ela reage, né? E como é que nós reagimos. O nosso cérebro, ele tem duas possibilidades só. Ele é preparado para duas coisas: lutar ou fugir. Então, quando nós nos deparamos com determinada situação, ele automaticamente processa ali. Se é uma situação de eu consigo lutar, eu consigo encarar aquele, como exemplo do leão que você usou aí, ou do cachorro, né, que você cruza na rua, eu posso lutar contra isso, eu luto, vou para cima sem pensar, e no instinto animal mesmo, vou lá e luto. Ou então, eu entendo que não, aí eu corro, né, fujo. Tem uma aula aí, gente, que vai muito de encontro aí à inteligência emocional, que o Emerson acabou de introduzir aqui, que é uma aula que nós demos aí sobre hábitos, né? Os gatilhos que disparam as nossas ações. Vale muito a pena vocês irem lá dar uma olhada nesse material, porque complementa muito o que o Emerson começou a falar aqui. Como a gente já colocou, é um assunto muito extenso, nós vamos falar muito sobre inteligência emocional. Todos os assuntos que nós tratamos aqui, de certa forma, têm inteligência emocional envolvida, né, nos assuntos. Eu estava lembrando aqui, cara, ontem, dividindo aqui com vocês uma situação que aconteceu, falta de inteligência emocional. Eu fiquei 15 dias viajando e aluguei um carro lá onde eu estava, um carro que é um carro inferior ao carro que eu tenho. E aí, para mim, beleza, adaptei ali e estava tranquilo, né? Vamos embora, estamos trabalhando ali e estava tranquilo. Quando eu voltei, aí eu voltei peguei o meu carro, né? E aí eu senti uma diferença nisso. E aí, mas estava tão gostoso aquela sensação. Enquanto eu estava no outro carro, estava ótimo, estava maravilhoso. Depois que eu voltei pro meu, eu disse, pô, que sensação maravilhosa, gostosa. E eu não resisti na hora que eu virei numa rua, a rua livre, larga. Eu sentei o pé no acelerador e acelerei o carro, cara, quando eu estava a 120 por hora na cidade. E aí eu confesso para vocês que aqui não tem mundo perfeito, a gente também falha. E eu acertei um buraco, e esse buraco me custou um pneu hoje, eu tive que trocar o pneu, e vai me custar alguma coisa na suspensão que eu vou mandar olhar essa semana. Então, você vê, no momento ali de empolgação, faltou inteligência emocional, e isso me causou um prejuízo. Poderia ter custado um prejuízo maior, né? Se fosse alguma coisa mais séria ali, eu poderia ter provocado um acidente ou alguma coisa do tipo. Então, a inteligência emocional ela é importante porque, às vezes, um instante, né, que ela nos falta, a gente pode cometer alguma bobagem na vida. E duas coisas aqui também que eu anotei aqui, com base no que o Emerson estava falando, tem um documentário, cara, que eu vi ontem, de um cara, que esse cara ele consegue desligar a parte do neocórtex que trata da dor. Ele pegava foi um cara acho que foi da BBC, foi lá entrevistar esse cara, e ele pegava, Emerson, uma vara assim, e ele enfiava, cara, no braço de um lado ao outro. Ele pegou, abriu a boca aqui, enfiou, cara, a ponto de varar aqui embaixo. E como última prova, um último teste, ele pegou uma rampa, colocou uma cama de pregos, deitou na cama de pregos, pôs uma rampa entre ele e uma rampa aqui em cima, ele ficou entre a rampa e a cama de pregos e pôs uma moto para atravessar, cara. E perfurou as costas dele e ele
tranquilo, ele conseguia desligar, né, a dor, ele conseguia desligar esse sentimento. Mas isso são pessoas raríssimas, né, que conseguem ter esse nível de controle sobre a mente, como aquele outro cara que consegue ficar mergulhado em temperaturas negativas por 40 minutos, 50 minutos. Muitas pessoas, em 1 minuto, 2 minutos, seriam hipotermia ali e morreriam. Então, vocês veem a que nível pode chegar, o tamanho da capacidade que nós temos, né, com a nossa mente, o tamanho do potencial que a gente tem para desenvolver. E assim, a gente está nessa caminhada, sentimos que estamos alguns passos além de muitas pessoas, e o nosso objetivo aqui é contribuir com vocês aí com esses passos, né, para que vocês possam avançar aí no rumo dos objetivos das suas vidas. Emerson, valeu, obrigado aí pela aula, meu irmão. Obrigado a vocês aí por terem assistido com a gente. Compartilhem, curtam e se inscrevam nos nossos canais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Emerson. Gente, até mais. Um abraço, Anderson.